Queridos, mais uma vez eu estou muito feliz, muito feliz. Eu tenho uma palavra para compartilhar com você. E o tema dessa palavra é 2 caminhos e um destino. Todos nós, ao longo da nossa história, ao longo da nossa trajetória, nós precisamos fazer escolhas. E eu não estou falando só dessa questão espiritual, mas desde quando nós nascemos até nós morrermos, nós passamos a vida fazendo escolhas. Nós passamos a vida decidindo e tomando decisões, e essas decisões elas vão confrontando e vão dando direção, norteando a nossa vida. Quando nós somos crianças, nós temos um poder de decisão: obedecer os pais ou desobedecer. Obedecer vai trazer um benefício, que é não ter castigo e, quem sabe, bênçãos, vão trazer regalias, vão trazer vida tranquila. Já desobedecer, às vezes, leva a algumas correções, quem sabe, até pesadas. Castigos, se privar de algumas coisas. Não vou perguntar para as crianças e nem para você que já é adulto, né, mas hoje, na realidade que nós vivemos do mundo digital, né, alguns pais usam alguns critérios, né? Se não fizer isso, acabou o celular. Então, nós como pais, nós usamos correções. Mas fato é que a nossa vida ela é tomada por decisões e escolhas. Ela é formada por decisões e escolhas. Decisões que vão nortear e vão trazer resultados bons ou resultados ruins. Quando nós damos ouvido a conselhos, nós evitamos muitos problemas na nossa história. Quando nós damos ouvido à palavra de Deus, nós damos legalidade para a nossa vida de viver bênçãos do Senhor. E por isso que eu coloquei um tema, 2 caminhos e um destino, porque quando nós falamos da vida espiritual, nós estamos falando sobre um só destino, baseado em 2 caminhos. Mas ainda falando para você sobre escolha, eu quero dar um exemplo da minha vida. Eu sempre gostei de fazer concurso, né? Quando eu estava solteiro, eu fazia muito concurso público, né? E eu passei em 3 concursos nessas jornadas. E aí eu falei, por que você não trabalha, não é concursado? Eu falei assim, porque eu fiz escolhas erradas. Fiz as minhas escolhas. E teve um concurso que eu fiz, que eu passei, que foi o da Polícia Rodoviária Federal. Imagina eu como policial, acho que eu já tinha morrido. Mas, enfim. Eu fiz uma escolha, passei no concurso, estudei, mas não estudei o suficiente para conseguir uma colocação alta. Eu entrei, faltou, a média para conseguir vaga foi 8,5, eu tirei 7,8, acho que uma coisa assim. E aí não consegui. Aí fiz do Banco do Brasil, passei e fiquei para a segunda chance, segundo chamado. Passou o período de 8 anos que eles tinham, era 4 mais 4 e não me chamaram. Eu fiquei na posição 800 e pouco, eles chamaram até 600 e alguma coisa. E não consegui. Aí chegou no concurso da Celepar, eu passei no concurso da Celepar e passei com uma nota boa, tirei 8 e pouco. E aí, quase no finalzinho de acabar, eram 2 anos, no final do segundo ano eu recebi um e-mail. Eu estava trabalhando, nem lembro, eu estava trabalhando no Senai nessa época. Eu recebi um e-mail e eu falei assim, você foi convocado para a seleção, para trazer documentação, para trabalhar na Celepar. E a Celepar é um departamento de informática, de TI, que cuida da informática do estado todo, né? E eu sempre quis, né? Nossa, que legal, vai dar certo. Mas eu estava com alguns pensamentos na cabeça de abrir uma empresa, né? E aí eu fiquei, será que vou, será que não vou? E eu tinha um empecilho, que era a questão da faculdade, porque eu ainda não tinha concluído. E eu falei, será que eu vou, será que eu não vou? E eu decidi por uma coisa, abrir a empresa. Foi a melhor escolha? Acredito que não, mas na minha escolha, Deus me ensinou muita coisa. Muita coisa. Eu aprendi uma frase e eu compartilho essa frase com as pessoas. Na vida a gente não perde nada. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. O problema é que às vezes nós pagamos caro para aprender algumas coisas. Muito caro para aprender o que não fazer. Então eu tomei essa decisão, e essa decisão norteou toda a minha vida. E eu sei, assim como eu, você também já fez escolhas que, quem sabe, não foram tão sábias. E elas norteiam a tua história até hoje. Nós vivemos o hoje, no seu agora. Que dia que é hoje? Dia 5, 6? 6. Hoje é dia 6. O que você está vivendo no dia 6 é o resultado das escolhas que você fez lá atrás. Tudo que eu e você estamos experimentando agora, no dia de hoje, são escolhas que nós fizemos lá atrás.
O batismo da irmã Neide hoje é o resultado das orações de 9 anos, 9 anos de oração do Marcelo e da sua família, e de uma igreja que estava orando por ela. É o resultado disso. Então, o que eu e você experimentamos no agora é o resultado daquilo que nós já fizemos. O amanhã vai depender do resultado daquilo que você está fazendo hoje. A psicologia, ela fala que a depressão, ela é excesso de passado. Quando a pessoa não consegue sair do passado, ela viveu um trauma, viveu, quem sabe, uma coisa até boa, e ela não consegue sair daquele lugar, ela pode entrar em um ambiente de depressão. Porque aquele trauma que aconteceu com ela pode trazer constantemente tristeza, porque ela fica lembrando daquilo toda hora, ela não vive o agora, ela vive só o que aconteceu. Você já ouviu alguém falar, ou quem sabe você já mesmo já fez isso, e eu também já falei isso, naquele tempo foi bom. Naquele tempo se ganhava dinheiro, naquele tempo era assim, naquele tempo era assado, olhando para os benefícios do que aconteceu. E quem sabe essa época foi boa, essa época foi legal, mas já passou. E aí às vezes as pessoas vivem uma frustração porque não estão mais naquele lugar de prosperidade, não estão mais naquele lugar que as coisas eram boas, e não vivem o agora. E o que é ansiedade? A ansiedade é excesso de futuro. É você pensar, poxa, se eu fizer isso vai dar certo, se eu tivesse feito isso, ia dar aquilo. E você fica criando projeções na sua mente, pensando no que poderia acontecer, sendo que isso é uma possibilidade de nem acontecer. Mas fato é que tanto viver no passado quanto viver no futuro te privam do agora. E o que vai fazer com que o futuro de fato seja bom ou não, é o resultado do que você faz hoje, é das escolhas que nós estamos fazendo agora. O amanhã, ele não existe. E o ontem também não existe mais. O que nós temos é o presente, que é dado como um presente para Deus, para nós desfrutarmos. Mas a questão é como é que nós estamos desfrutando desse presente, o que nós estamos fazendo no agora de fato, para que o amanhã tenha um resultado bom. E é sobre isso que nós vamos conversar agora. Vou te dar um exemplo de Pedro. Até a pastora Adriana ontem citou com muita propriedade sobre Pedro. Pedro, ele fez uma escolha no agora. No agora que ele estava vivendo, ele tomou uma decisão, fez uma escolha. Ele olha no meio daquele mar revolto, ele olha supostamente o que eles achavam que era um fantasma, e era a presença de Jesus. E aí Pedro olha para aquilo e fala, Jesus, se és tu, se é você que está aí, me permita ir até aí, você me autoriza a ir até aí? Aprendemos duas coisas com ele. Coragem, ousadia. Coragem e ousadia têm que andar juntas. Mas uma coisa que ele fez de forma sábia foi temor sobre a autoridade de Jesus. Se me permitir, eu vou até aí. O problema das nossas decisões, muitas das vezes, é que nós tomamos decisões e não perguntamos se o Senhor está nessa decisão, está aprovando essa decisão. E às vezes essa decisão vai nos trazer consequências ruins. E entendendo que Ele está nessa decisão, nos trará consequências boas, e foi exatamente o que Pedro experimentou. Pedro decidiu viver o agora, ele não ficou na possibilidade, puxa, mas será? Será que eu peço? Será que eu não peço? Será que ele vai deixar? Será que ele não vai deixar? Você só vai saber pedindo, só vai saber perguntando, e ele toma uma decisão no agora dele e fala assim, então eu vou, e ele pisa na água. Agora que Jesus fala, pode vir, ele mete o pé na água, sem medo de afundar, ele nem pensava o que ia acontecer, mas eu vou. E ele experimentou o favor de Deus por ir de encontro a Jesus. Por ser temente à autoridade dele, entendendo e reconhecendo que nele havia uma autoridade, que nele existe uma autoridade. E ele toma essa decisão e vai. Mas quando você olha para isso, você já vê um Pedro que no meio daquele momento, no meio daquele cenário, começa a ficar preocupado com o que estava acontecendo, tira os olhos de Jesus, e a decisão sábia que ele tinha tomado começa agora a ser frustrada, porque ele passa a olhar para as circunstâncias e para tudo o que estava acontecendo. Só que mesmo neste lugar, Jesus olha, Pedro, eu estou aqui. E ele decide mais uma vez olhar para Jesus. E nesse olhar para Jesus, ele pega na mão e anda de novo para o barco. Porque o texto não diz que eles voltaram voando. Então provavelmente eles voltaram caminhando sobre as águas de novo. E ele vive 2 milagres em um momento só. No agora dele. Deus, ele quer me levar e te levar a viver experiências extraordinárias com ele. Mas isso só vai acontecer se hoje nós decidirmos fazer uma escolha por Jesus. Se nós decidirmos de fato escolher por Ele e andar na direção e na orientação dEle, em obediência a Ele e a Sua palavra, de fato experimentaremos coisas gloriosas e maravilhosas. Vai ter dificuldade? Vai, com certeza. Mas a questão é, Ele está com você. Ele está com você para te salvar. Ele está com você para te ajudar. Mas, dando esse plano de fundo para você,
Eu quero te mostrar que a decisão ela é minha e sua. E nós somos chamados para fazer uma escolha. E a escolha que eu quero mostrar para você nessa manhã é uma escolha que deve gerar arrependimento, e que esse arrependimento vai gerar o que no nosso coração, na nossa vida? Restauração. Abra para nós ali, e se você quiser abrir a sua Bíblia aí também, no capítulo 30 de Deuteronômio, no versículo 19. Esse vai ser o texto básico que nós vamos usar. Nós vamos andar sobre o capítulo todo, em alguns momentos fora dele, mas nós vamos usar como referência o capítulo 30 e o versículo 19. Eu vou ler na tradução que está ali. Hoje, tomo os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que apresentei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus descendentes vivam. Amém? Curva sua cabeça, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pela essa manhã. Uma manhã em que nós viemos entregar a nossa melhor adoração ao Senhor, em que nós viemos entregar as nossas melhores adorações, orações, louvores, ofertas. Viemos nos doar por inteiro ao Senhor, entregar o nosso melhor tempo. Por isso nós estamos aqui. Mas o Senhor é tão bom e tão misericordioso com as nossas vidas, que o Senhor ainda nos dá a oportunidade de sairmos aqui abençoados, sairmos daqui confortados, confrontados, de fato sairmos daqui melhores do que entramos por meio da Tua Palavra. Por isso, Espírito Santo, venha nessa manhã de encontro aos nossos corações, trazendo clareza ao nosso entendimento, nos dando discernimento, e de forma personalizada, Espírito Santo, fala conosco nessa manhã. Neste momento, em nome de Jesus, nós repreendemos toda a ação de Satanás contra as nossas vidas. Se ele intentou fazer qualquer coisa contra nós, para roubar essa palavra, para tirar a nossa atenção, ele já perdeu em nome de Jesus, porque nós repreendemos toda a ação de Satanás para a glória de Deus. E que nós saímos daqui com a Tua Palavra no nosso coração, e que ela venha gerar frutos em nós, para a glória de Deus e através de nós, em nome de Jesus. Amém? Só para te dar uma direção e um norte, o capítulo 30, ele vai falar sobre uma promessa de restauração para o povo de Israel. E essa promessa de restauração, ela não é simplesmente uma promessa que, olha, independente do que você faça, independente do que você escolha, independente do que você pense, eu vou fazer. Não. Ela é uma promessa extremamente condicional. O capítulo 30, ele vai trazer uma orientação para o povo de Israel, falando assim, olha, se vocês decidirem andar em obediência, se vocês guardarem os meus mandamentos, os meus preceitos, coisas boas podem acontecer na vida de vocês. Mas, se vocês decidirem, por livre e espontânea vontade, não viverem em obediência, não fazendo o que eu estou pedindo para fazer, não viver com dedicação e obediência, nada feito. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. E eu vou trazer alguns pontos desse capítulo para você. Do versículo 1 até o 10, nós vamos ver ali Deus mostrando, e eu vou ler o 2 para vocês. E ele diz assim, que Deus vai mostrar para eles, olha, independente do que vocês viveram, independente de como vocês estavam, independente de vocês tiverem ido para o cativeiro, tiverem sido punidos, independente do que aconteceu, eu tenho uma oportunidade de restauração para vocês. E tenho uma oportunidade de fazer novas as coisas para vocês. E o versículo 2 diz, e você se converterá ao Senhor, seu Deus, juntamente com os seus filhos, e de todo o coração e de toda a alma, e ouvirás a sua voz, conforme tudo o que eu te ordeno hoje. Você está vendo que o texto ele é uma promessa. Deus está falando assim, ó, eu tenho uma oportunidade para vocês. Mas esse mesmo texto que dá oportunidade, ele fala, e você se converterá ao Senhor. O que é se converter? O homem entende mais ou menos essa palavra já de ouvir, converter, né? O carro álcool para gasolina, vou converter. Antigamente era carro carburado, então você convertia o carro, né? E transformava ele de gasolina para álcool, de álcool para gasolina. Então você fazia uma troca. Então o que é converter? É mudar o estado. Converter é mudar o estado. Um estado de pecado para um estado de santidade. Um estado diante de não entender o que estava fazendo e agora eu entendo. Então é se converter ao Senhor, é entender que Ele é Senhor, que Ele é soberano e que eu devo honras e glórias a Ele. E diz, se converterá ao Senhor o seu Deus, juntamente com os seus filhos. Você está vendo que a responsabilidade ela vem para nós, mas automaticamente ela é transferida para a nossa geração, ela é transferida para a nossa descendência. Então, quando nós olhamos para o Senhor, olhamos para a sua palavra, nós não estamos olhando só para algo que vem de encontro à minha vida.
Deus está falando assim, olha, eu tenho algo especial para você. Mas isso não é só para você, para que você não fique cheio demais, para que você não ache que você é a última bolacha do pacote. Mas eu tenho algo também para sua descendência. Então a responsabilidade ela vai sendo replicada. E ela vai pesando em nós, porque nós temos uma responsabilidade de transferir isso para alguém. Só que automaticamente nós entendemos uma coisa, que se eu não assumo um lugar de responsabilidade, a bênção que poderia ser bênção se torna uma maldição, não só para mim, mas para a minha geração. Então nós caminhamos numa responsabilidade muito grande. E aí ele diz, juntamente com os seus filhos, e não é de qualquer jeito, porque o texto diz, de todo o coração e de toda a sua alma. A escolha por Jesus, a escolha em obediência, a escolher pelo Senhor, é uma escolha que não é simplesmente, hoje eu vou com essa roupa, não quero mais usar essa roupa, vou jogar fora essa roupa. Hoje eu quero esse carro, não gostei mais dele, então não quero mais, eu vou arrumar outro carro. É uma escolha superficial, se quiser você usa, se você não quiser você não usa. Não, escolher pelo Senhor é uma decisão de vida ou morte. Não tem outro caminho, não tem outra alternativa. Nós sempre falamos o quê? Escolher a Jesus é a melhor escolha. Não escolhê-lo já é uma escolha. Então o texto está trazendo exatamente isso, falando assim, olha, e não pode ser de qualquer forma, tem que ser de todo o coração e de toda a alma. No Novo Testamento é registrado que aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Fala sobre uma parábola onde um homem acha um tesouro num campo, ele esconde aquele tesouro, vende tudo que tem, porque ele entende o valor que tem aquele campo devido ao tesouro que tem dentro. Ele vende tudo que tem, compra o campo por causa do tesouro. Deus tem que ser esse tesouro para mim e para você. Se Deus de fato é um tesouro para mim e para você, nós estamos fazendo de fato a melhor escolha. Então nós abrimos mão da nossa vida inteira para segui-lo. Nada mais faz tanto sentido do que Ele. Nada mais é tão importante do que Ele. Então o texto está falando assim, de todo o seu coração. Quando nós olhamos para o dinheiro, e hoje você vê demais falando sobre dinheiro, vários influencers falando que você pode ser rico, você pode ser famoso, você pode ser próspero, você pode isso, você pode aquilo. Não tem problema nenhum em alcançar essas coisas. Contanto que essas coisas não tomem o nosso coração. A palavra diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu sempre dou esse exemplo. É você olhar para o seu filho, para sua filha, para sua mãe, para o seu pai, alguém que você ama demais. E você olha, eu faço qualquer coisa por ele. Se precisar dar o meu coração, eu dou. Se precisar dar o meu rim, eu dou. Se precisar dar o meu fígado, eu dou. Se precisar morrer, eu morro. Porque você ama. Então, a partir do momento que eu amo algo, eu faço tudo por aquilo. E a pergunta é o quanto nós temos amado ao Senhor para fazer tudo o que nós temos por Ele. É essa pergunta que esse texto está dizendo, e ela está respondendo para nós. Nós temos que amá-lo de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. E aí ele fala, e ouvirá a sua voz, conforme tudo o que eu te ordeno. Eu sempre falo, não basta você conhecer a Bíblia, temos que viver a Bíblia. Não basta nós sabermos que a Bíblia transforma, se nós não trouxermos a prática do Evangelho e a prática das Escrituras para dentro da nossa história. E aí o versículo 10, ele vai reforçar exatamente essa ordenança e essa promessa. Juntamente com uma condição. Se você ouvir a voz do Senhor, seu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, que estão escritos neste livro da lei, e se converter ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração de novo e de toda a sua alma. E ali vem agora as escolhas entre a vida e a morte, vai falando sobre as promessas, sobre o que pode acontecer se nós escolhemos a vida, a palavra, Jesus ou não. Então nós olhamos que Deus ele tem o melhor para nós. Nós temos a oportunidade de fazer a melhor escolha, de fato viver a melhor vida que Deus esperou e planejou para nós. Porque a palavra diz que Deus, antes da fundação do mundo, já tinha sonhado comigo e com você. Antes dele criar todas as coisas, ele já tinha pensado em mim, já tinha pensado em você. Então nós temos uma obrigação, ou no mínimo nós temos uma responsabilidade de resposta ao que o Senhor fez e está fazendo pela nossa história. Mas uma coisa que esse texto deixa muito claro, que esse capítulo deixa extremamente claro para mim e para você, é que Deus é extremamente acessível. Deus ele está acessível a todos nós. Eu e você nunca vamos poder chegar para Deus e falar assim, você deu as costas para mim. Simplesmente o Senhor me esqueceu. Eu estava lá, mas o Senhor nem olhou para mim. Mentira. A palavra de Deus diz que eu sou o Senhor e não mudo. Se Ele não muda, quem muda nessa história?
Nós. Fala, eu mudo. Nós mudamos. Quando nós vamos para o cenário do jardim, Adão e Eva erram, eles pecam. O texto diz que Deus não voltou mais no jardim porque eles erraram? Não, o texto diz assim, na mesma hora marcada, no mesmo canal combinado, lá no mesmo banco, naquela praça, naquele lugar, Deus vem para conversar com Adão. E Deus faz uma pergunta, Adão, onde você está? Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Deus sabia onde Adão estava. A questão é que a relação e o relacionamento que eles tinham foi quebrado, o vínculo que eles possuíam foi quebrado pelo pecado. Até no treinamento nós comentamos um pouco sobre isso. É como se eu e o Marcelo tivéssemos um barbante grudado no meu braço e no braço dele. E cada puxão que o Marcelo dá, cada vez que ele se mexe, eu sinto, opa, o Marcelo se mexeu. Opa, o Marcelo tem uma necessidade de ir a algum lugar, o Marcelo precisa de alguma coisa. E ali ele está vinculado a mim. Ou hoje, para ser mais novo, para não dizer que eu sou tão velho, você tem o WhatsApp dele lá, e toda vez que você vê a foto do Marcelo, eu vejo a foto dele, não, ele está online, eu vejo ele está online. E aí eu vejo porque eu vejo a foto dele, então ele não me bloqueou. Estamos conversando. Me mandou, olha, o Marcelo está precisando disso aqui, então vou atender ele. Então Deus tinha esse relacionamento. No momento em que Adão peca, para quem usa o WhatsApp, a foto do Marcelo sumiu. Ele me bloqueou. Acabou a conexão, caiu a internet. Agora as mensagens dele não vêm, ou quem sabe ele nem me bloqueou, mas caiu a internet. Não tenho mais conexão com ele. Foi essa conexão que se foi perdida entre Adão e Deus. E aí Deus olha naquele momento e fala assim, Adão, onde você está? Eu não te sinto mais no meu espírito. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Quem o reconhece como o único suficiente Salvador. A partir do momento que nós reconhecemos Jesus como nosso único suficiente Salvador, nós passamos a sair do status de criatura, de uma criação, para sermos filhos. E sendo filho, a conexão da internet volta e agora nós podemos senti-lo por meio do seu Espírito. Então essa conexão se quebrou naquele lugar. Então Deus não abandonou eles. Pelo contrário, Ele estava lá. E da mesma forma, Deus não te abandonou. A questão é que nós não mais sentimos Deus no nosso espírito, porque uma conexão foi quebrada. Às vezes a ação de simplesmente olharmos e, puxa vida, parece que Deus não está me ouvindo, Ele me esqueceu, olha como eu estou, olha como eu estou vivendo. Mas duas coisas nós temos que entender. Ou uma relação foi quebrada, uma conexão espiritual com Deus foi quebrada, ou nós estamos vivendo o resultado das nossas escolhas erradas, que Deus permitiu, para que, quem sabe, nós venhamos aprender e crescer. Nem sempre é o diabo que se levanta contra a tua vida em um problema. Muitas vezes nós mesmos geramos os nossos próprios problemas. Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, o diabo veio até mim e pediu para peneirar você como trigo. Ele quer zoar com você. Ele quer acabar com você. Só que tem uma coisa, Pedro. Eu já roguei ao Pai, eu já intercedi por você, para que você não desfaleça, para que você não desanime, para que você não desista. Você vai vencer. Quem sabe o pedido que Pedro ia fazer para Jesus, você não vai deixar, E Jesus olha assim, peneira liberada, Pedro. O pau vai quebrar. Vai acontecer. Eu vou deixar. Querido, Deus deixa algumas coisas acontecerem na minha vida e na sua vida. E sabe o que é mais interessante na história de Pedro? Que quando Jesus pergunta, Pedro, tu me amas 3 vezes? Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Para nós parece algo que não tem sentido, mas no original, Jesus está falando assim, Pedro, tu me amas ao ponto de se entregar por mim, que é o amor ágape, na primeira pergunta que Jesus faz, e Pedro responde para Pedro, eu te amo filéu. Na tradução, a palavra amor que Pedro fala é filéu, eu te amo como um amigo, eu te amo simplesmente porque eu gosto de você. Para você entender, é a mesma coisa da tua esposa ou do esposo perguntar, você me ama? E você fala assim, eu gosto de você. Alguém vai morrer, Principalmente se for a mulher que perguntar para o homem. Então, já marca a data do velório. Porque não era isso que ela queria ouvir. Não era isso que Jesus queria ouvir. E na segunda vez que Jesus pergunta para Pedro, Pedro, você me ama? E Pedro responde, eu gosto de você. E na terceira vez que Jesus pergunta para ele, você vê no original que Jesus pergunta, você só gosta de mim? Você só me ama, filéu? E Pedro responde, é só assim que eu te amo. E às vezes o único amor que nós entregamos para Jesus é esse. Só que quando Jesus permite Pedro passar pelo que ele passou, viver o que ele viveu e ser peneirado como o diabo mesmo falou, Pedro entende uma coisa, que ele deveria amar de forma a se entregar. Quando Jesus morre, cai uma chave, vira uma chave dentro de Pedro. Quando Pedro prega, a primeira vez, 5.000 pessoas se arrependem.
Porque ele entendeu o que era o amor de entrega. Ele entendeu o que era o amor que Jesus esperava dele. Mas só foi depois da luta, só foi depois da dificuldade. Então Jesus vai permitir algumas coisas acontecerem para a gente crescer, para nós amadurecermos, para nós passarmos de fase. Chega uma hora que Jesus não nos trata mais como meninos, ele começa a nos tratar como homens, porque passou o tempo. Lembra lá da visão de Ezequiel? A água batia no tornozelo, no joelho, na cintura, e daí chega nos lombos de uma hora que não tinha mais como ter controle. São sobre níveis de maturidade, em que ele vai nos permitindo experimentar, e ele fala, olha, você não está mais com tempo para viver isso aqui. Já passou o tempo, vamos começar a viver algo maior, você pode comer algo mais consistente, até o ponto que nós viemos nos entregar completamente a Ele. E ali nós entendemos qual é a entrega que nós temos que ter e entregar ao Senhor. E quando você vai para as cartas de Pedro, para as epístolas de Pedro, o que você percebe? Eu já fiz essa pesquisa. De olhar as palavras amor, ele nunca mais usou a palavra filéu. Porque ele entendeu quem era Jesus e como ele devia se doar ao Senhor. Então, essa é a entrega que eu e você temos que ter, essa é a entrega que nós devemos fazer ao Senhor, de todo o coração e de toda a nossa alma. Voltando lá para o versículo 19 que nós começamos, o texto diz, os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti. Quando ele fala contra ti, ele não está dizendo assim, ó, estou guerreando contra você, não. É testemunha para validar, ó, estou te falando algo aqui, e estou tendo testemunhas para comprovarem o que eu estou falando para você. Que te propus a vida e a morte. Deixei diante de você duas opções, duas oportunidades, dois caminhos, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Falei para vocês que o texto dessa ministração é dois caminhos e um destino. As nossas escolhas vão nos nortear para um lugar. Qual escolha nós estamos fazendo? E esse texto vem trazer exatamente isso. Quando ele fala sobre dois caminhos, ele fala assim, olha, você tem a oportunidade de viver coisas boas ou viver coisas ruins. Você pode viver bênção ou você pode viver maldição. Quando ele está falando de morte e vida, ele não está falando só da morte e vida natural. Se você busca no original, você vai ver que essas palavras falam sobre algo após essa vida. Onde nós temos bênçãos que nos acompanham, onde nós temos também maldição que pode nos acompanhar, dependendo da escolha que nós fazemos. E quando ele fala da morte, ele está falando de uma morte vindoura, da morte da alma, da morte depois disso aqui, depois dessa vida, depois que o corpo morre, de uma morte eterna. É um caminho que só eu e você podemos escolher. Deus não escolhe por você, porque o texto diz que Ele dá uma sugestão, quando Ele fala propõe, Ele está falando assim, olha, eu estou dando um conselho para você, eu estou te dando uma orientação do que você pode fazer. Hoje nós vimos 3 pessoas que decidiram a vida. E quando você olha para a igreja, para você, para a tua vida, que já aceitou a Jesus como único suficiente Salvador, você fez a sua escolha. Quer escolher o quê? A vida. E as bênçãos do Senhor sobre a tua história. A sugestão de fazer uma escolha certa. Ele fala, ó, escolhe, pois, a vida. Ele não deixa subjetivo, mas qual será que eu devo escolher? É tipo ontem. Eu vou compartilhar uma coisa que aconteceu ontem, depois do culto. O crente gosta de comer, né? E aí nós entramos no impasse do que nós comeríamos, né, em família. Vamos para a pizzaria ou vamos comer comida? E ficou naquela. Né? O que nós fazemos? O que nós escolhemos? E ali nós tivemos algumas sugestões. Não, a comida é boa, tal, né, mais saudável, mas a pizza tal. E aí nós optamos por ir para a pizzaria, que não faz tão bem, mas porque agradaria a maioria, né? E nós fizemos uma escolha. Nós temos que entender que nós temos que fazer uma escolha. Seja ela qual for, nós temos que fazer uma escolha. E aí fica um conselho. Por causa de uma palavra que foi falada ontem, na nossa escolha ali, nós decidimos, não, vamos para a pizzaria então. Porque nós tivemos um aconselhamento. Né, e nós decidimos comer pizza. E fomos lá. Desfrutamos do melhor do Senhor? Sim. Mas a questão é, qual é a escolha espiritual que eu e você estamos fazendo? Será que as bênçãos que nós estamos vivendo, ou melhor, será que as maldições que nós estamos vivendo é simplesmente porque o diabo se levantou? Ou porque nós estamos fazendo escolhas erradas e estamos carregando maldição devido à nossa escolha? É isso que nós temos que começar a pensar. Nós temos que começar a meditar sobre a nossa vida, sobre aquilo que estamos vivendo e entender, espera aí, será que isso que eu estou vivendo agora, será que a situação a qual eu me encontro, de fato é o diabo se levantando ou eu que me rebelei ao Senhor? Ou será que sou eu que de fato estou escolhendo alguém que não é o Senhor e estou trazendo maldições para a minha história?
Então nós temos que ter essa consciência. E aí no versículo 15 ao 20, eu quero ler porque isso aqui é bem importante para nós. E eu já vou continuar o versículo 19. A partir do versículo 15 ele diz assim: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares os meus mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos, guarde os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, então viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuí-la. Vamos voltar para o começo. Você está vendo a palavra proponho ali? Não é simplesmente uma oferta que Deus está fazendo. Não é só uma opção, olha, eu tenho aqui algo legal para você. Eu tenho aqui uma opção boa para você. Está vendo no cardápio? Eu tenho isso aqui, você quer? Não. Ele está não só simplesmente oferecendo algo ao povo de Israel, mas ele está falando assim, olha, essa convocação é vital para que nós venhamos ter um relacionamento. Se vocês não escolherem a vida, se vocês não decidirem obedecer e viver o que eu estou falando para vocês, e andarem em obediência em relação a mim, vocês não têm vida mais. O que vocês vão viver é só desgraça. Então Deus está falando assim, olha, tenho essa opção para vocês, e ela é única, não tem outra. Senão, vão ser consequências ruins. E você vai ver ali, o texto dizendo assim, vê que proponho hoje. Lembra que eu falei para você sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro? Então, não é para amanhã, não foi mais ontem, é agora. Deus está falando assim, olha, proponho hoje. Ele está dando um senso de urgência. Não é para vocês pensarem, quem sabe me dar uma resposta depois. Não, a hora de se arrepender é agora. A hora de entender que cometeu pecado e que fez coisas erradas é agora. A decisão tem que ser já. Ele está falando assim, é para agora. Não tem tempo mais para pensar. Porque o amanhã ainda nem existe, vocês nem sabem se estarão lá. Então eu estou dando uma proposta para vocês agora. Deixo diante de vocês algo, a vida e o bem. Vocês podem escolher, ou se não, a morte e o mal. Só que aí vem as condições que eu falei para vocês. Se guardares os meus mandamentos, que hoje te ordeno. Não é algo que eu vou te falar, não é algo que eu vou propor para vocês e você aceitar. Não, é agora. Já estou falando agora o que você deve fazer, as consequências daquilo que você vai experimentar, se aceitar ou se não aceitar. Então deixe diante de você uma decisão agora. Avalie-se a si e tome a sua decisão. E aí ele fala o que ele ordena. E te ordeno que ames ao Senhor. Primeiro ponto, que ames o Senhor, o teu Deus. Ande nos seus caminhos, guarde os seus mandamentos, os seus estatutos. Vamos dizer a mesma coisa, os seus mandamentos e os seus estatutos, os seus juízos. Então viverás e multiplicarás. Você está entendendo que Deus ele promete uma vida extraordinária para esse povo, uma vida de restauração, uma vida realmente de restaurar todas as coisas. Mas uma coisa tem que acontecer: se arrepender, amar ao Senhor, andar nos seus caminhos, guardar os seus mandamentos e os seus estatutos. Quando fala guardar o mandamento e estatuto, é sobre olhar para a palavra de Deus e guardá-la no seu coração, é entender que ela é uma verdade, e uma verdade que vai nos nortear nesse caminho. Porque o que é andar em santidade ao Senhor? É andar em obediência à sua palavra. E também entender os seus juízos, porque entender os seus juízos é entender quais são as maldições a palavra traz para nós. E aí nós vamos, nesse mesmo capítulo, fala sobre todas as maldições também. Então viverás e multiplicarás, e o Senhor teu Deus, o próprio Deus, te abençoará na terra, a qual passarás a possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar, aqui começa a falar, olha, agora se você não decidir fazer tudo o que eu te pedi, se você não obedecer, se você desobedecer, decidir viver de forma errada, falando para o povo de Israel, ele fala, porém, agora vem o contrário, vem a consequência de não fazer o que o Senhor está pedindo. Se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, porque, querido, uma coisa é Deus falar para mim e para você o que nós não devemos fazer, e outra coisa é eu fazer, outra coisa é eu entender, outra coisa é eu obedecer. Lembra da questão da criança, nós desobedecermos e aí ter uma consequência? Então é a mesma coisa. Ele falou, se você decidir não dar ouvido e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então, hoje te declaro, certamente vai perecer. Sabe, então, não tem uma terceira alternativa. Ou é
andar com Deus ou é andar sem Deus e assumir a responsabilidade de toda a consequência de desobedecer ao Senhor. Eu anotei essas palavras, essas ações, porque eu acho interessante, porque ele fala, se o teu coração se desviar. Lembra do nosso tesouro? Lembra do nosso coração? Então, se esse tesouro ele é descartado, se nós descartamos Deus da nossa vida, se nós deixamos desviar, se nós não quisermos ouvir ao Senhor, se nós não quisermos ouvir o seu conselho e formos seduzidos, que o diabo... Deixa eu falar uma coisa para você. O diabo ele não te obriga a fazer nada. O diabo ele pode manifestar na vida das pessoas, mas é porque dá legalidade para que aquilo aconteça. Mas ele não te força e não te obriga a fazer nada. Ele simplesmente fala assim, tá aqui, você quer? Nós decidimos querer ou não. Quando o diabo chega para tentar Eva, o que ele faz? Tá vendo essa fruta aqui? Ó? Come dela. Ah, não, mas eu não posso. Mas será que foi isso que Deus falou? O diabo começa a distorcer a verdade. E se eu e você não temos os mandamentos guardados no nosso coração, os estatutos do Senhor muito claros no nosso coração, convicção do que ele falou, nós temos grande chance de sermos enganados pelo diabo e seduzidos por ele. E a partir daí nos desviarmos e nos inclinarmos para todos os tipos de pecado. E aí ele diz, então, hoje te declaro, certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra, a qual vais passando o Jordão, para a possuíres. E aí a gente volta de novo para o versículo 19. Querido, a escolha é minha e sua. A escolha é nossa. Em Deuteronômio 28, no versículo 15, ele fala o seguinte: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir os teus mandamentos e os teus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Ali você vai ver a descrição, não vou ler porque não dá tempo, mas você vai ver a descrição de todas as maldições que vão ir de encontro àqueles que não obedecerem. Ele está falando claramente ali para o povo de Israel, mas são maldições que acompanham aqueles que não decidem viver em novidade em relação ao Senhor. Uma coisa que eu quero frisar para você, para a gente já ir para o final. O texto do versículo 19 diz, e a escolha de sermos abençoados ou não, perdão, estou lendo outra coisa aqui, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Eu falei para você que a bênção de Deus, ela não vai só te alcançar. Na oração do Pai Nosso, a oração começa dizendo, Pai Nosso. O Pai é só seu, o Pai é só meu, o Pai é nosso. A bênção de Deus acompanha a nós e ao povo que decide, de fato, se entregar e ser família de Deus. E isso vai de encontro à sua casa. Lá na sua casa foi você o primeiro a se converter? A bênção de Deus veio por alguém que decidiu levar Jesus para casa e automaticamente a bênção de Deus começou a se dissipar na vida da sua família. Deus tem uma bênção para você? Tem. Mas Deus tem uma bênção para a sua casa. Deus tem uma bênção para a sua geração. Maldições têm que ser quebradas. Situações têm que parar. Algumas coisas têm que parar. Mas você tem que tomar uma posição para que isso pare. Eu sempre falo uma coisa, que aquilo que eu e você não vencermos, alguém vai ter que vencer lá na frente. Aquilo que você como pai e mãe não vence, os seus filhos vão ter que vencer e romper. Só que o problema não é esse, o problema é que eles vão ter que vencer as lutas que você não venceu e além disso vão ter que vencer as lutas deles. Quando Elias, ele é tomado naquele redemoinho, Deus ele antes tinha dado algumas orientações para ele. Olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, aquilo lá. Ele simplesmente não faz. Quando Eliseu, ele toma a capa, ele pega aquela capa, ou quando antes até disso, né, Elias fala assim, olha, tem algo pronto para você, tem algo especial para você. Aí Eliseu, ele fala assim, olha, eu até topo isso aí, só que eu quero unção dobrada do Espírito que está em você. Elias, como ele vive 7 milagres, Eliseu viveu 14. Quando ele fala sobre porção dobrada, ele está falando assim, olha, eu faço o que você tem que fazer, mas para fazer o que você precisa fazer e não vai fazer, então eu preciso de unção para isso, eu preciso de energia para isso acontecer. Eu preciso de algo a mais para fazer. Eu faço, mas eu quero algo a mais para fazer isso acontecer. O que eu quero dizer para você?
Porque aquilo que Elias não fez, Eliseu teve que fazer. Quando a gente vai para aquele cenário onde Davi, ele se posiciona diante do exército, ele vai lá levar, ele obedece ao pai, leva os mantimentos, leva o queijo, leva tudo que o pai pediu lá para o exército. O que Davi presencia naquele exército? Um bando de homem frouxo, covarde, que não tinha coragem de enfrentar Golias. Faziam 40 dias que ele estava zombando de Deus e zombando do povo de Israel, zombando do exército. E Davi, tomado de coragem, tomado de ousadia, ele faz algo que a geração dele, os maiores, os de patentes acima, não fazia. Saul não quis, ninguém decidiu fazer. Ele assumiu uma posição de enfrentar, de vencer e de levar o nome do Senhor a ser glorificado. A questão é, aquilo que nós não fazemos, alguém vai ter que fazer. Porque Deus não se deixa escarnecer. Deus tem um propósito para a minha e para a sua vida. Se eu e você não tomarmos coragem e batermos de frente com aquilo que Deus nos pediu a fazer, assumirmos o compromisso que Ele nos deu, alguém vai ter que fazer. E vai ficar mais pesado para quem precisa fazer. Então eu creio e tenho certeza que aqui existem homens e mulheres de coragem. Aqui existem homens e mulheres que amam o Senhor, que amam a sua palavra, que amam o seu reino. E eu falei para você que a bênção ela vai abençoar também a nossa próxima geração. Para a gente já encerrar, Atos 2:39, abre para nós lá. Ela confirma que a promessa é para nós e para os nossos filhos. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Atos 16:31. E aqui nós vamos cumprir essa promessa hoje nesse batismo. A palavra diz, pois a promessa é para vocês e para seus filhos. Não, é isso mesmo. Perdão, Atos 16:31. Eu falei o mesmo versículo. Aonde a bênção ela se estende a mim e a minha casa, a nós e a nossa casa. E eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa. João 3:17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Romanos 10:9. Fique em pé agora para a gente orar. Se com a boca você confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Eu trouxe esses versículos para mostrar para você que Deus é verdadeiro, que a palavra é real e que existe uma promessa disposta para mim, para você e para a nossa descendência. Mas o que é que nós precisamos fazer para que essa promessa se cumpra na nossa história e na nossa geração? Se com a boca você confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E por consequência, você e a sua casa conhecerão ao Senhor. Querido, a escolha é só minha e sua. A decisão está colocada de Deus para as nossas mãos. A escolha está disposta somente para mim e para você. Não tem como o seu pai, ou a sua mãe, a tia, a avó, o sobrinho, não tem como ninguém tomar essa decisão por você. Não tem como nós assumirmos uma responsabilidade pela outra pessoa. Nem Deus faz isso por nós. Quando nós olhamos para o Deuteronômio 30:19, ele está simplesmente falando isso. Estou colocando diante da sua mão um poder de decisão, um poder de escolha. Escolher a vida ou a morte está nas suas mãos. Bênção e maldição estão nas suas mãos. Deus com isso não está falando assim, olha, eu quero tocar um terror na tua mente, eu quero te fazer ficar com medo, eu quero deixar você ali amedrontado para que você faça isso. Não, não é sobre isso. Ele está falando, você tem que entender, porque de todo o seu coração, de toda a sua alma, você tem que entender, perceber que eu sou o Senhor da tua história. Você tem que entender, perceber que eu enviei Jesus porque eu amo você. Não é para gerar medo, não é para gerar tremor dentro de você, é para gerar um sentimento de amor e de compreensão, de reciprocidade em uma entrega. Ele não está botando pressão na sua mente, não, você escolhe o que você quiser. Assim como a esperança de uma nova vida, de uma vida diferente, de uma vida pautada pela direção de Deus, está disposta a nós.
Nós presenciamos hoje pessoas que decidiram por Jesus. Quanto tempo mais nós vamos demorar para tomar uma decisão pelo Senhor? O texto diz que hoje Ele nos dá uma ordenança. Hoje nós temos que fazer uma escolha. Faça a sua escolha em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Comece a ser grato a Deus, comece a falar: Senhor, obrigado pela escolha que eu já fiz. Senhor, obrigado por se entregar numa cruz por mim. Agora, se você ainda não fez essa escolha, se você não tomou essa decisão por Jesus ainda, hoje é o momento preparado para você. Hoje é o dia que Deus escolheu para você tomar a sua decisão, para você viver uma nova história na sua história. Ele quer fazer nova todas as coisas. Se você ainda não fez essa decisão, se você não tomou essa decisão ainda, levante a sua mão, nós vamos até você e vamos orar com você, para que você faça essa escolha junto com a gente. Pode ficar tranquilo, não tem ninguém olhando para você, as pessoas estão orando agora. Mas se você quer fazer essa escolha por Jesus, se você quer decidir de fato o Senhor, levante a sua mão, nós vamos orar com você. Se você está em casa, se você está no carro, eu não sei de onde você está assistindo essa transmissão, mas se você quer fazer uma escolha por Jesus agora, se você quer de fato andar em novidade de vida com Ele e andar em obediência, experimentar das bênçãos do Senhor, coloque o seu nome, faça alguma coisa, coloque o seu e-mail, mas faça e tome uma atitude agora, porque Ele tem uma nova história para você. Glória a Deus.